Hoje vamos desvendar o processo de nacionalidade espanhola. E como você vai desvendar, Aila? Vamos dar dicas e requisitos desse processo para os brasileiros. Então, vem comigo que a gente vai começar. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Aila Fonseca. Eu sou advogada, habilitada para trabalhar na Espanha. Sou especialista no direito internacional privado espanhol e sou doutora em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid. Qual é o objetivo desse vídeo? Tá? Qual é o objetivo de eu estar aqui com vocês? Meu objetivo é simples, é fornecer informações claras e precisas e práticas, tanto da minha experiência profissional como dos meus estudos diários. Eu não paro de estudar, gente. Não paro. Eu gosto de estar bem formada para atender a vocês. Primeiro, porque eu me sinto mais cômoda quando eu sei do que eu estou falando, né? E eu acho que para vocês também é importante vocês sentirem que eu passo essa confiança do que eu sei que eu estou falando. E isso vem de horas de estudos, isso vem de anos de experiência. Falando em anos de experiência, não posso deixar aqui de dizer que dia 2, terça-feira, 2 de maio de 2023, eu completei 10 anos de inscrita no Colégio de Advogados daqui da Espanha, que é a nossa correspondente à OAB, né? Aqui a gente chama Ilustre Colégio de Advogados. E é com muita alegria que eu tenho aí esses 10 anos, muito contenta mesmo. E fiz 9 anos de matrimônio. Nossa Senhora, o tempo passa rápido. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse tema que é muito importante. Muito importante. Vantagens de ter a nacionalidade espanhola. Que vantagens eu tenho com o passaporte espanhol em mãos? Eu vou dar 2 vantagens para vocês. Primeira delas, você vai ter aí portas abertas de todos os países que compõem a União Europeia para morar, para trabalhar, para estudar. Gente, isso é muito importante. E você vai dizer, Aila, eu já tenho 60 anos, eu já tô aqui, eu quero estar tranquilo, não quero saber de morar e trabalhar em nenhum lugar. Tudo bem. Mas será que seu filho não quer? Será que seu neto não quer? Mas é isso que a gente tem que pensar. Às vezes, muitas vezes eu vejo aqui em consulta, ai, Aila, mas a mim não me interessa. Eu digo, tudo bem. Eu respeito que a você não interessa, entendo que não lhe interessa. Mas será que o seu neto não gostaria? Será que você não gostaria que seu neto estudasse numa universidade espanhola, numa universidade alemã, fizesse um doutorado na França? Tem que pensar não só em si, né? Mas nos que vêm aí, nos descendentes. Isso é uma vantagem muito importante, tá bom? Que você, tendo a nacionalidade espanhola, existe a possibilidade de você transmitir para os seus filhos, para os seus netos, certo? Vamos falar dos requisitos, tá? O Código Civil espanhol diz que para solicitar a nacionalidade espanhola, você tem que cumprir com a regra geral, tá? Com 10 anos de residência. Corre que, para brasileiros, não precisa cumprir com esses 10 anos. Existe aí um acordo que para os países ibero-americanos, Portugal, Guiné Equatorial, a gente só precisa cumprir 2 anos de residência legal e continuada. Aila, o que é que significa legal e continuada? Porque você fala aí, às vezes soltam as palavras técnicas e eu não entendo, e eu quero entender tudo. O que significa uma autorização de residência legal e continuada? Vou lhe explicar, muito simples. Por exemplo, você estando aqui como visto de turista
não é uma autorização de residência legal. Você estando com um visto para estudar não é uma autorização de residência. Por quê? Porque a legislação espanhola, ela faz essa diferença do que é uma autorização de residência e do que é uma estância. Visto de estudante, um visto de turista é uma estância. É como se o governo da Espanha te dá uma autorização para você estar em Espanha, não uma autorização de residência. E aí eu vou dar exemplos do que é uma autorização de residência. Por exemplo, você tendo um familiar comunitário solicitando uma autorização por ser familiar de comunitário, você solicitando autorização de residência porque está casada com o espanhol, porque você tem uma união estável com o espanhol, porque você é pai ou mãe de um menor espanhol. E aí a gente já pode entrar dentro da nacionalidade por simples presunção, que aí é um capítulo à parte. Depois eu venho falar aqui, vou falar com vocês, eu fazer um vídeo só falando da nacionalidade por simples presunção e falando os requisitos. Outro tipo de autorização de residência legal, uma residência não lucrativa, uma residência de nômade digital, uma residência para empreendedores. Então, todas essas residências é uma residência legal. E o que significa continuada? Porque você falou que eu tinha que ter uma autorização de residência legal e continuada. Continuada significa que você não pode ter grandes ausências do território espanhol. E aí eu quero fazer um matiz. O que significa grandes ausências? No dia de hoje, em 2023, o Ministério de Justiça espanhol diz que para o Ministério de Justiça, grandes ausências significa que você não pode estar mais do que 3 meses consecutivos em Espanha. Aí, eu posso ir um mês para o Brasil, voltar, passar 2, 3 na Espanha, ir para o Brasil, voltar, passar 2, 4, 6 meses na Espanha, ir para o Brasil, passar um mês, voltar? Sim, pode. O que é que eu aconselho para os clientes? Se organizem. Já que você está pedindo uma autorização já que o seu objetivo é solicitar a nacionalidade espanhola por uma autorização de residência, se organize para residir em Espanha. Não tenha tantas ausências para não complicar esse processo, porque como eu falei, essa autorização que você deve ter 2 anos de autorização de residência legal e continuada. A gente já sabe o que é autorização legal e a continuada. O Código Civil, ele não explica o que é a continuada. Então, como ele não explica, deixa essa porta aberta para o Ministério de Justiça interpretar. E a interpretação atual é que não se pode ter 3 meses, você não pode estar fora da Espanha 3 meses consecutivos. Mas isso não quer dizer que daqui a 1 mês, 2 anos, 3 anos, essa interpretação não mude, porque antes existia outra interpretação. Então, vamos se organizar para ficar quieto aqui na Espanha e no máximo sair aí 1 mês de férias. Tudo bem? Entendido? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição abaixo desse vídeo que a gente vai responder. Tô olhando aqui que é o meu guion para eu não falar tanto e me perder. A regra para os brasileiros é que você tem que morar aqui 2 anos, tá? 2 anos de residência legal e continuada. Porém, existem umas exceções que você só precisa cumprir 1 ano. Aí, quais? Se você é casada com um espanhol ou espanhola, casado, tá? Não união estável não conta. Se você tem união estável, você tem que cumprir com os 2 anos de residência. Se você é viúvo de um espanhol, se você é neto de um espanhol. E aí eu já aproveito aí do neto espanhol e entro já na lei da memória democrática. A lei, né? A lei aí que se chama Lei de Netos, que realmente o nome dela é Lei da Memória Democrática. Dentro dessa Lei da Memória Democrática, existem aí alguns artigos que regulam a possibilidade de filhos e netos
solicitarem essa nacionalidade espanhola sem ter que vir à Espanha morar por 2 anos. E é muito importante. Hoje, a Lei da Memória Democrática, que é a Lei de Netos, está em pleno vigor, vigência da lei. Essa lei entrou em vigência em outubro do ano passado, em outubro de 2022. Essa lei, ela nasceu com data para morrer. Isso mesmo. Ela não é como o Código Civil, que está sempre aí. A Lei da Memória Democrática, que é a lei conhecida como Lei de Netos, ela nasceu em outubro e a lei determina, tem um artigo que determina que ela vai estar em vigor até outubro de 2024, podendo ser prorrogado por 1 ano mais. A dica de ouro que eu dou é: trabalhem, corram para conseguir a documentação, levando em consideração que a lei ela vai terminar em outubro de 2024. Aila, por que você fala isso? Porque eu tô aqui na Espanha. Eu sei do que acontece aqui. E essa lei, ela é puramente política. E a prórroga dessa lei por 1 ano mais vai depender da situação, do cenário político do próximo ano. E de tem duas variáveis. Se essa lei vai ser prorrogada ou não. Primeiro, que partido estará no poder. Segundo, se esse partido que está no poder, se ele nesse momento que decidir se prorroga ou não a lei da memória democrática, se ele necessita de armas para negociar com o partido contrário a um projeto de lei que seja aprovado e precisa do apoio do partido contrário. E aí ele vai usar essa prórroga como arma, seja a favor, seja em contra. Por exemplo, eu sou do partido que vou decidir se essa lei vai prorrogar ou não. Porém, eu tô aqui em votação de uma lei, outra lei, e eu preciso do apoio do partido contrário. E aí eu falo, olha, eu sei que você não gosta muito da lei da memória democrática. E aí eu tenho 1 ano, e aí eu posso prorrogar ou não 1 ano. Porém, se você me apoiar nessa outra lei, e eu sei como você não gosta da lei da memória democrática, então eu não faço essa prórroga. Se você não me apoiar na lei que eu quero, agora que eu preciso da sua aprovação, preciso do seu voto para aprovação da lei, eu não prorrogo. Se você não me der esse apoio, eu prorrogo. Mais ou menos isso, ok? Então, como é uma variável muito grande, vamos trabalhar na hipótese que temos até outubro de 2024. E aí eu quero parar e conversar com vocês do documento principal que a gente precisa, do documento troncal, do documento matriz. Que documento é esse, Aila? É a certidão de nascimento do cidadão espanhol. O que acontece? E aí eu falo desde a minha experiência prática no escritório. Eu posso aí falar que 20% das pessoas que eu atendo tem essa documentação. 80% não tem. E aí, essa busca por esse certificado de nascimento não é uma busca tão fácil. Por quê? Não é tão fácil. Porque a gente tá falando aí de avós, de bisavós, que nasceram em 1860, que nasceram em 1900, como um caso que eu atendi ontem, que a cliente, ela tinha a data e o mês, mas a gente não sabia o ano. E aí, vendo a data da chegada e o que a mãe falava, que a mãe dela falava que seria a avó dela, que ele tinha chegado com 6 anos, a gente fez aí mais ou menos qual seria o ano de nascimento. Mas não é uma busca que a gente coloca, que a gente solicita e é fácil de encontrar. Outra coisa, existem cidades que na época que nasceu,
esse ascendente espanhol, esse avô, essa avó, esse bisavô, essa bisavó, não existia registro civil na cidade. E a forma de identificar esses bebês, do nascimento deles, era o batizado. E aí a gente já está falando do certificado de batismo, que já é uma dificuldade a mais. Por quê? Porque aonde se solicita o certificado de batismo? Na igreja. E existem igrejas que teve uma época que foram queimadas essas igrejas. Ou porque não existem mais esses livros, que é o que eu falo, eu acredito assim, se não me falha a memória, olha, eu tenho até um certificado aqui. Esse aqui é de nascimento. Tava até aqui do meu lado. Ó, vou mostrar de longe, tá? Esse aqui é um certificado de nascimento de um cliente. E ele nasceu em Registro Civil de Esplugas. E nasceu no ano de... Cadê? 1999. 1999. Esse aqui já tem registro civil. E aí a gente não precisa do batizado, do certificado de batizado. E se vocês me falarem, Aila, eu só tenho um certificado de batizado. E se vocês me perguntarem, e se a gente não encontrar o certificado de batizado? Aí, obrigatoriamente, a gente vai precisar encontrar o certificado de batizado, tem que encontrar, e também solicitar um certificado negativo no registro civil da cidade que essa pessoa não está inscrita, ok? Então, a dica é essa, corram com essa documentação, porque demora para encontrar e a gente não tem tanto tempo para solicitar essa nacionalidade pela Lei da Memória Democrática, porque estará em vigor até outubro de 2024, podendo ser prorrogada por um ano mais. Aila, que documentos eu preciso para solicitar minha nacionalidade por residência? Vamos lá. Documento super importante. O justificante que você está aqui em Espanha. Se você está na regra geral dos 2 anos, você tem que justificar que você está aqui em Espanha com autorização de residência legal e continuada por 2 anos. Como eu demonstro isso? Com a sua própria autorização de residência. E a continuidade, como você demonstra? Carimbo do seu passaporte, a fotocópia do seu passaporte completo, todas as folhas. Aí, se estiver em branco, preciso apresentar? Precisa apresentar. Todo, passaporte completo. Por que tenho que apresentar o passaporte completo? Porque é aí que o Ministério de Justiça vai ver se você teve saídas, ok? Porque carimba. Aila, mas se eu sair dentro da União Europeia e não tem controle migratório, não tem um carimbo, posso dar uma dica? Não tente dar o pulo do gato, não tente fazer o jeitinho brasileiro, tá? Cumpra com a regra. São 2 anos de residência. Gente, isso é muito pouco para o benefício que tem uma cidadania espanhola, um passaporte europeu. Então, não vamos dar esse jeitinho brasileiro, vamos cumprir com a regra. O benefício é grande, não só para você, mas para os descendentes que vêm atrás de você, filhos, netos, tá bom? E aí eu vou ensinar vocês, ensinar não, muito soberbio, né? Vou dar uma dica para vocês como, mesmo você adquirindo sua nacionalidade espanhola por residência, como você pode transmitir essa nacionalidade para os seus descendentes. Fica aí, Fica aí que eu vou dar essa dica. Então, o documento principal é comprovar sua estância, a sua
autorização de residência em Espanha por 2 anos. Se você tiver dentro das exceções, você tem que demonstrar 1 ano. Se você é casado com cidadão espanhol, se você é viúvo, se você é neto, mas se você for neto, nesse momento, solicita pela lei da memória democrática, porque você não precisa vir morar, você pode solicitar pelo consulado da Espanha, onde você estiver. Quem estiver vendo esse vídeo aqui depois de outubro de 2024, entre em contato comigo, quem é neto de espanhol, ou filho de espanhol, e esteja assistindo esse vídeo, porque a gente, quando sobe o vídeo no YouTube, ele fica aí, mas fica por muito tempo. Então, quem está vendo esse vídeo, se é neto de espanhol, depois de outubro de 2024, entre em contato comigo para ver se a lei foi prorrogada e para ver se a gente pode solicitar pela lei da memória democrática no consulado. Então, documento 1, a gente já falou. Documento 2, antecedentes penais. Então, tem que solicitar antecedentes penais e aí aproveito já para falar da certidão sua de nascimento e, se estiver casado, de casamento. Esses 2 documentos vêm do Brasil e devem estar apostilados e traduzidos por um tradutor juramentado, um tradutor jurado. Importante, o tradutor jurado tem que ser jurado em Espanha. Não serve o tradutor jurado brasileiro. Tem que ser um tradutor jurado em Espanha. Vou deixar o link aqui de um PDF, onde você vai ver a lista dos tradutores jurados em Espanha. Essa lista é atualizada no momento que se vai subir o vídeo, tá? Mas você pode ver também no site do Ministério da Justiça a lista atualizada. Importante, tá? Documentação do Brasil, antecedentes penais, certidão de nascimento, casamento, de inteiro teor, apostilados com apostila de Haia e traduzidos. Importante essa sequência. Primeiro se apostila, depois se traduz, ok? Aqui a ordem dos autores sim altera o produto. Vamos lá para mais documentação. Empadronamento. Você solicita um certificado histórico de empadronamento espanhol. É um documento que a gente solicita à prefeitura da cidade onde você mora, na Espanha. E também é um comprovante, uma prova que você está esse tempo aí de 2 anos ou de 1 ano, dependendo do seu caso, em território espanhol. O que mais? Existe um formulário que é o formulário de jura, né? O que é isso, velho? O que é um formulário de jura? Que é a jura. Formulário de jura nada mais é um documento que você vai preencher, indicando aí seus dados pessoais, informando se você quer inverter nomes, indicando se você quer inverter sobrenomes e assinando. O que é a jura? A jura nada mais é que quando a sua resolução de nacionalidade sai. Isso aqui é uma resolução de nacionalidade espanhola. Quem me conhece no Instagram, eu faço os casos de sucesso. E aí eu mostro. Então, quando a sua nacionalidade espanhola ela é concedida, a gente recebe esse documento aqui. E aí indica a resolução de concessão de nacionalidade por residência. Quando você recebe esse documento, qual é o seguinte passo? Entrar em contato com o registro civil, da onde você mora, solicita um agendamento para você fazer o juramento. O juramento é você jurar a obediência ao rei e às leis espanholas. E com esse juramento é que o registro civil, ele conclui essa etapa e ele vai lhe entregar a sua certidão de nascimento espanhola. Aila, certidão de nascimento espanhola? Mas se eu tenho minha certidão de nascimento brasileira, se eu nasci no Brasil e agora eu vou ter uma certidão que eu nasci na Espanha? Não. Você vai ter uma certidão, não tem por aqui não. Você vai ter uma certidão de nascimento espanhola, indicando que você nasceu no Brasil, porém, na nota marginal aqui, do seu lado esquerdo, vai dizer
que você adquiriu a sua nacionalidade por residência, ok? E com esse documento é que você pode já agendar na Polícia Nacional para fazer o seu documento de identificação espanhola, que é o DNI, Documento Nacional Espanhol, que é documento de identificação espanhol, não, DNI, Documento Nacional de Identificação. Ou seja, você vai deixar de ter NIE, número de identificação do estrangeiro, para ter DNI, que é Documento Nacional de Identificação, que é o nosso RG do Brasil. E o tão esperado passaporte espanhol. Mas seguimos com tava explicando aí o da Jura, para vocês só entenderem aí todo o processo, né? Que a Jura, o que é o formulário, por que se faz o formulário da Jura. E aí a gente segue com a documentação. Os brasileiros precisam fazer 2 provas, que é prova de conhecimentos linguísticos, que é o DELI, o A2. Quem mora aqui 2 anos não vai ter nenhum problema, podem ficar tranquilo, certo? E a prova do CCSE, que é uma prova de conhecimentos socioculturais da Espanha. Tranquilo também, não se apavorem. Não conheci ninguém ainda brasileiro, cliente meu, que tenha sido reprovado. E a gente prepara também, né? Se vocês nos contratam, a gente lhe prepara para você fazer essa prova e ir tranquilo e não ter nenhum problema. Outro documento importante é a taxa. O governo da Espanha cobra, eu acho que na atualidade está 104 euros com alguma coisa, 103 euros com alguma coisa. Você tem que aportar essa taxa, tá bom? E de documentação, eu acredito que eu não deixei passar nenhuma, tá bom? Vamos falar aqui um pouco sobre prazo. Quanto demora sair a minha nacionalidade espanhola? Aí, se demora mais do que 1 ano, é verdade que eu posso apresentar um recurso? Então, vamos lá. Qual é o prazo para sair a nacionalidade espanhola? Gente, falar de prazo é muito complicado. Eu nunca digo um prazo fechado para o meu cliente. E quem faz isso, desconfie, tá? Quem ele quer vender um serviço, um advogado que queira vender o serviço, dizendo, olha, se você apresentar comigo, a sua nacionalidade sai em 6 meses. É mentira, não acredite. Não acredite. Pelo simples fato que não depende do profissional que essa nacionalidade saia rápido, né? O que depende de nós, como profissional, é apresentar um expediente impecável, completo. Isso sim depende de nós. Mas no momento que a gente envia esse documento para o Ministério da Justiça, já não depende de nós. Depende de um terceiro para resolver, tá? O que eu posso falar da minha experiência no escritório? Eu já tive casos que se resolveram em 6 meses. Atípico total. Atípico total. Como eu tive casos que demoraram 1 ano e 8 meses. Ok? Normalmente, fica aí entre um e outro. Nem sai. Não é normal que saia todos em 6 meses. E não é normal que demore 1 ano e 8 meses. Aí, mais ou menos. Mas tampouco aqui eu vou colocar minha mão no fogo, tá bom? Já vi casos dentro do escritório que demorou mais de 2 anos. Eu, quando solicitei a minha nacionalidade, que era na época antiga, que era na época que a gente solicitava em papel, no próprio registro civil, minha nacionalidade demorou 5 anos. Não acontece isso hoje, tá bom? Não acontece. Hoje tá tudo informatizado e é outro sistema. Aila, meu processo, meu pedido de cidadã espanhola, de nacionalidade espanhola, eu já apresentei há mais de 1 ano e tá parado. Nunca recebi nenhum requerimento, nunca recebi essa resolução que eu espero tanto, dizendo aqui que eu já adquiri a nacionalidade espanhola. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para acelerar esse processo? Bem, a legislação que regula a nacionalidade espanhola diz que o Ministério de Justiça tem um prazo
de 1 ano para resolver esse seu pedido ou requerer algum documento que faltou. Se em 1 ano você não tem nenhuma notícia, nenhum requerimento, você pode apresentar, você não, um advogado, né? Você pode aí dar autorização para um advogado apresentar um recurso, ok? Ante a Audiência Provincial de Madrid para resolver essa nacionalidade. Gente, muito importante, muito importante. Se você apresentou seu expediente de nacionalidade, primeiro, quando você contratar um profissional, seja eu, seja outro, e aí fica essa dica para você, primeiro é que você tenha certeza que esse profissional que você vai contratar, que ele seja especialista, tá? Nesse assunto, nessa matéria. Muito importante. E é importante que você, né, que o profissional verifique como foi apresentado esse expediente, tá? Para poder apresentar o recurso. Só se apresenta um recurso quando esse expediente está impecável. Impecável. Com toda a documentação que deve estar dentro desse processo. Sim, é possível apresentar um recurso, mas esse recurso deve ser tratado com muita cautela, porque não é só o requisito de que a gente não tem notícia de um processo que foi apresentado faz 1 ano e aí se apresenta o recurso. Não, calma. A gente precisa ver como está esse expediente. Por isso que é importante contratar um advogado que saiba do que se está fazendo. Ok? Seja eu ou seja outro profissional. Entendido? Vamos já finalizando, né? E falar um pouco sobre do que foi discutido aqui hoje. Falamos sobre os benefícios de ter uma cidadania espanhola. Falamos um pouco sobre documentação que se deve apresentar nesse processo, de como deve estar essa documentação, que deve estar apostilado, os documentos brasileiros, que deve estar traduzido. Falamos de quem pode traduzir essa documentação. Né? Falamos um pouco sobre a Lei da Memória Democrática. Falamos um pouco sobre que prazo o Ministério de Justiça tem para resolver esse processo, quanto demora, né? E aí, lembra que aí eu falei que eu ia dar uma dica, né? Aila, adquiri a minha nacionalidade por residência. E agora? O que eu tenho que fazer para transmitir essa nacionalidade por residência a meus filhos, aos meus netos, e que isso continue com o tempo? É possível? É possível. Vamos lá. O Código Civil diz que aqueles menores que até 18 anos, que estão sobre a pátria potestade de um cidadão espanhol, pode solicitar a nacionalidade espanhola. Então, você adquiriu ou vai adquirir a nacionalidade espanhola e tem filhos menores de idade. Quando você adquirir a sua nacionalidade espanhola, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um agendamento no registro civil para solicitar a cidadania para o seu filho, sua filha. Ok? E aí, quando seu filho ou sua filha menor de idade adquirir essa nacionalidade espanhola, você tem que falar 2 coisas importantes. Você senta aí, seu filho, sua filha, você senta e diz assim: olha, marca aí na sua cabecinha 2 informações que você não pode esquecer jamais. Uma, ao completar 18 anos, você tem que ir no consulado da Espanha, onde você morar, para declarar essa vontade de conservar essa nacionalidade espanhola.
Essa é a primeira informação. O seu filho vai ter dos 18 a 21 anos para fazer essa declaração, tá? O Código Civil diz que ele tem 3 anos para fazer essa declaração. Como é o nome da declaração, que eu já esqueci. Declaração de Conservação da Nacionalidade Espanhola. Aí, se eu não fizer, perde. Essa é a primeira informação que você tem que dar ao seu filho. Segunda informação. Escuta, filho, filha, escuta. Solta o telefone do celular. Sai do Instagram. Dá o telefone para mim que você tem que escutar isso. Quando você tiver um filho, o que você tem que fazer? Nasceu, pegou o registro civil, pegou o registro de nascimento, pede agendamento no consulado da Espanha. Pra que, pai? Pra que, mãe? Para inscrever seu filho como espanhol. Porque vai ser a mesma norma. Essa criança vocês vão ter até os 18 anos para fazer a opção, fazer a nacionalidade dessa criança. Não espera até os 18 anos. Diz para o seu filho, diz para sua filha que nasceu, inscreveu, corre para o consulado e faz essa opção. Se toda geração fizer isso, e se o Código Civil não mudar, então essa nacionalidade espanhola nunca vai perder. Gente, isso aí é uma dica de ouro, de ouro. Muita gente não sabe disso, não sabe nem da primeira nem da segunda. A primeira perde, é muito grave. Aí ela tem como recuperar? Tem. Outro dia eu converso com vocês sobre isso. E a segunda é muito importante para você sempre manter essa chama acesa de não perder o direito a transmitir essa nacionalidade espanhola. Ok? Então, eu espero profundamente que eu tenha, de alguma forma, ajudado aí com as informações, com essas dicas a vocês. E se vocês necessitam de alguma ajuda profissional para fazer esse trâmite para vocês, eu fico à disposição. Vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui o link, vou deixar aqui meu e-mail de contato. Me escreve que para a gente poder fazer esse planejamento. Eu faço esse planejamento de nacionalidade já desde quando me solicitam, aí eu quero solicitar uma autorização de residência na Espanha. E aí eu já pergunto, você tem um objetivo de solicitar sua cidadania espanhola? Tenho, então vamos fazer o nosso planejamento para a gente não perder tempo, para sair tudo redondo, tá bem? Então é isso. Se vocês ficaram com dúvida, tenho certeza que sim. Deixa aqui nos comentários abaixo. Se inscreve para vocês ficarem informados dessas notícias de primeira mão. E fico por aqui. Um beijão, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.